voltar lá para janeiro, né? O Bitcoin e as outras criptos tiveram 2022 terrível, né? Que despencaram e começaram 2023 num movimento de recuperação que a gente e todo mundo que participa desse mercado chegou a ficar animadinho, né? Aham. Acho que impulsionado ali no início do ano pela mudança da política monetária nos Estados Unidos, que Uhum. vinha com aumentos na taxa de juros muito fortes, né? Se não me engano, de 0,5%. Chegou até por cento. 0,75. Chegou a 0,75%. Em janeiro, a decisão foi de um aumento de 0,25%, o que indicava uma mudança, né, na política monetária de eventualmente começar a reduzir a taxa de juros, que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, estava num valor recorde, o que coloca mercados de renda variável e mercados de risco como uma opção menos interessante para os investidores, porque com os juros altos, as opções de investimento em renda fixa são muito rentáveis, com risco muito menor. Uhum. Então, a redução dos juros poderia, né, fazer com que o interesse por mercados de renda variável e de risco, como é o mercado cripto, voltasse a crescer. E ali o mercado começou a subir, né? Então a gente viu o Bitcoin que virou o ano de 2022 para 2023 perto de $15.000, eu não me lembro exatamente, Pós-FTX, né? Então depois tava da bem. quebra da FTX. E ali a gente já começou a ver uma alta. Mas o ano não foi tão positivo, né? Ou pelo menos o ano todo não foi tão positivo, né? Esse movimento não se confirmou como uma tendência de alta contínua ao longo do ano, né? Uhum. Vocês fizeram essa cobertura aí, quem acompanha o site deve ter lido bastante coisa que vocês escreveram, mas falem um pouco sobre esse momento assim de começo do ano alta e o que veio a seguir. Eu acho que essa primeira alta que teve, principalmente do Bitcoin, né, mas do mercado como um todo, acho que pegou muita gente de surpresa, né? Porque acho que o pessoal ainda não estava esperando que fosse começar a subir tão rápido. Mas é engraçado, porque vendo agora, né, no patamar de preço que está hoje, parece que não subiu quase nada, né? Mas para a época subiu bastante. E ele foi apoiado primeiro por essa questão da taxa de juros, né? Que foi esse período de janeiro, fevereiro, foi quando o pessoal achou que o Fed ia dar uma suavizada, né, na subida dos juros, que foi o que aconteceu. E aí, logo em seguida, teve um outro caso, né, um episódio que aconteceu no mercado, que prejudicou muita gente no mercado, o mercado de ações, inclusive, mas que acabou sendo benéfico para o Bitcoin, que foi a quebra de alguns bancos regionais lá nos Estados Unidos. E que, no fim das contas, isso aconteceu por causa da taxa de juros, né? Porque mesmo que o Fed tenha sinalizado que eles iam subir menos, eles já tinham tido uma alta significativa. E aí, muitos bancos regionais menores, né, que, enfim, tinham um controle financeiro menos rígido, vamos dizer assim, eles acabaram sendo muito prejudicados por essas taxas e começaram a quebrar. E acho que o principal foi o Silicon Valley Bank, mas também teve alguns outros. E foi muito interessante porque a hora que teve essa quebra, muita gente começou a achar que isso ia puxar o mercado cripto para baixo também, porque muita gente estava perdendo dinheiro, né? E as ações também estavam caindo. E a gente teve, inclusive, o episódio que foi uma stablecoin, que foi a USDC, que chegou a perder a paridade com o dólar, né? Porque uma parte das reservas dela estava no Silicon Valley Bank. Que inclusive hoje em dia essa paridade já voltou, ninguém parece que nem lembra mais, né? Parece que foi um mundo atrás. Só que no caso do Bitcoin em específico, ele foi beneficiado por tudo isso, né? Ele não só continuou subindo, como subiu ainda mais, porque muita gente usou esse argumento, né, de que o Bitcoin talvez ele estivesse sendo visto como uma reserva de valor, né? Essa tese que sempre existiu, mas essa tese ganhando mais força e o pessoal meio que fugindo para o Bitcoin.